E aí, pessoal, aqui é Gabriel Falck, o host do Plano Real, e eu quero dar as boas-vindas ao primeiro episódio do CeleroCast, que é uma parceria entre o Plano Real e a Celero. Eu estou muito feliz com o início desse projeto incrível junto com a Celero, que é a primeira solução de infraestrutura de dados PJ para o mercado financeiro da América Latina. A Celero está completamente preparada para atender as oportunidades que o Open Finance vem criando para o nosso segmento de bancos, fintechs e cooperativas e de mais empresas do mercado financeiro. Quem me ajuda a apresentar o CeleroCast é o João Bettenhäuser, que é CRO e founder da Celero. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Falk. Poxa, eu estou muito feliz que a gente finalmente está iniciando esse projeto. Te conheço já há algum tempo e a gente conversou um pouco sobre como estruturar um conteúdo que tivesse como objetivo, primeiramente, a questão educacional. Né? Como que a gente consegue pegar N pontos que são relacionados ao nosso universo de Open Finance, enfim, inovação no sistema financeiro, dentro de oportunidades que podem estar trazendo não só a questão de novos negócios, mas também possibilidades de criação de outras coisas também. Então a gente tem percebido um movimento muito grande nesses últimos anos e o nosso papel aqui é trazer referências do mercado, que logo a gente vai apresentar aqui na sequência, que possam compartilhar um pouquinho da expertise deles de uma forma simples, de uma forma didática, que consiga somar para todo mundo. Então, eu peço para você que está acompanhando a gente, que já siga o nosso canal aqui no YouTube, porque está sendo transmitido também. Se já não segue o Plano Real dentro das plataformas de áudio, aí, por favor, tem a obrigação de fazer isso. E acompanhe a gente, porque esse é o primeiro episódio de alguns que a gente vai estar trazendo aí na sequência para vocês. Perfeito. E a gente vai aproveitar esse momento para apresentar esses nossos especialistas, os nossos convidados, que vão ter esse bate-papo nesse primeiro episódio, que vamos falar sobre Drex, né, João? Isso. A primeira pessoa que eu quero apresentar é a Solange Parisotto. A Solange, ela é consultora de desenvolvimento de novos negócios na Sicredi. Ela está na cooperativa há mais de 14 anos, já atuou como coordenadora de produtos, gerente de emissão e também como gerente de pagamentos instantâneos. Recentemente, ela comandou um painel sobre economia tokenizada na edição de 2024 da FebraBanTech, falando como o Drex vai acelerar a transformação no sistema financeiro nacional. Seja muito bem-vinda, Solange. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Eu queria iniciar agradecendo pelo convite para debater esse tema tão importante na evolução do nosso sistema financeiro e saudar os meus colegas de painel e todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Antes de falar da minha jornada, queria apresentar um pouco do cooperativismo e do Sicredi, porque eu acho que nem todo mundo conhece, né? Esse é um movimento global, mas no Brasil muitas pessoas não conhecem. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o país. A gente fala que a gente tem atuação local, mas presença nacional. Estamos com 104 cooperativas, administramos mais de 350 bilhões de ativos e temos mais de 45 mil colaboradores. Então, números bastante importantes e porque a gente também está nesse projeto para levar toda essa inovação para todos os cantos do Brasil. Então, a minha jornada iniciou com produtos e serviços financeiros lá no varejo, iniciei no varejo, onde as pessoas compravam eletrodomésticos, móveis para sua casa e precisavam pagar. Então, esse pagamento ele podia ser à vista ou ele podia ser financiado. Ou parcelado, como a gente falava, né? Parcelar essas compras, que era o que a gente costumava utilizar. Eu vejo que produtos financeiros fazem parte da vida das pessoas, do seu cotidiano, sempre fizeram. E isso me despertou um interesse, mas não apenas pelos produtos financeiros, mas pela condição, pelas possibilidades que uma boa administração financeira ou educação financeira, como você trouxe, né, Gabriel, pode trazer para a vida das pessoas, ou os problemas que a falta dela pode trazer. E claro que isso também pautou a minha formação, meu interesse acadêmico. Eu me formei em economia, depois eu fiz uma especialização e fiz mestrado em administração de empresas, sempre nessa área de finanças. Mais tarde, eu agreguei à minha jornada um outro movimento, que é o cooperativismo. E então eu já atuava no mercado financeiro, no varejo, só que o cooperativismo ele traz um elemento muito importante para essa nossa discussão aqui de inovação, que é o fato do usuário ser dono da sua instituição financeira. Então, além dele utilizar produtos e serviços, ele também é dono. E quando você é dono, você, como o João falou, você cuida do seu negócio, né? Então, eu quero que a minha cooperativa prospere, porque eu também sou dono. E traz um outro elemento muito importante, que é a confiança.
A gente sabe que para mudança de comportamento, de utilização de produtos ou qualquer mudança de comportamento, a confiança é muito importante. Então, assim, eu confio na instituição onde eu também sou dona, onde eu também cuido. Então, acho que isso tem muito a ver com inovação, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, com o futuro, né, do sistema financeiro. E ao longo, então, de toda essa jornada, aqui chegamos, então, para estar colaborando tanto com o sistema cooperativo, quanto com o mercado, com o próprio regulador, no desenvolvimento do Drex, dessa economia tokenizada, que deve pautar o futuro ali do mercado financeiro, e tem grandes promessas de trazer ganhos de eficiência para que a gente possa, então, levar o cooperativismo para mais pessoas. Bom, e aproveitando a apresentação da Solange, agora quero convidar aqui o Matheus Casanova. Ele é Head de Open Finance de Drex na Unicred, tem mais de 20 anos de experiência dentro do mercado de tecnologia, já liderou N departamentos dentro, enfim, de diferentes empresas. Matheus, bem-vindo, obrigado por estar aqui junto com a gente. Conta um pouquinho sobre você para nós. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Gabriel, João, Célero, Sol, por compartilhar esse espaço aqui. É um privilégio fazer parte desse primeiro episódio do CeleroCast e abordando temas tão relevantes, né, relacionados ao sistema financeiro brasileiro. A Unicred é uma cooperativa de crédito da área da saúde. Nosso foco nós somos a maior instituição cooperativa da área da saúde. Obviamente temos algumas cooperativas de livre admissão, mas o nosso DNA, o nosso foco realmente são os profissionais, né, PF, PJ da área da saúde. Hoje nós somos uma instituição de 3 níveis que a gente fala no cooperativismo, né? Central, cooperativas e a confederação. Hoje nós temos 4 centrais e 28 cooperativas. Sobre o cooperativismo, a Sol já explicou brilhantemente aí o nosso propósito maior, né? Que é realmente o que gera um grande diferencial. Eu só complemento sempre trazendo que realmente no final do dia o que importa é o nosso cooperado, nosso associado. Eles realmente fazem parte do negócio, eles realmente são donos do negócio, eles participam ativamente do negócio e eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem no cooperativismo, né? Além, obviamente, da importância e da preocupação, da proximidade que nós temos, né? Apesar de a gente falar muito em tecnologia, em digitalização, o cooperativismo prega, e na Unicred nós pregamos muito essa proximidade com o nosso cooperado. Estar realmente próximo, entendendo as necessidades, as dores, os desafios que ele tem para que a gente possa sistemicamente ajudá-lo da melhor forma possível. Pessoal, aproveitando a resposta do Matheus, até para complementar um pouquinho o que a gente estava falando agora, a gente falou alguns termos aqui, né, Falk, que são um pouco complexos e não necessariamente só para quem não está dentro do sistema financeiro como um todo hoje, mas até para quem está e trabalha em outras áreas. Eu acho que para compreender isso é super importante, né? Então, a gente falou stablecoin, a gente falou de CBDC, a gente falou de cripto, blockchain também comentamos. Comentamos de blockchain e O Drex. e o Drex, né? Que eu tinha anotado aqui era isso. Então, acho que pensando nesses pontos, o que eu organizo de forma de pensamento para conseguir separar isso, né? O que fica em cada caixinha, eu acho, para a gente tentar exemplificar para o pessoal. João, respondendo a tua pergunta, eu gosto sempre de trazer fatos históricos e gosto muito de explicar a função de cada uma delas na sociedade. Cada uma delas teve uma função. Então, assim, começando lá pela criação da primeira criptomoeda. Então, as criptomoedas surgiram lá em 2008, 2009, e a mais famosa delas é o Bitcoin, que todo mundo conhece. A Sol comprou bastante naquela época lá. Devia ter comprado. Hoje... Todos deveríamos, nessa mesa, todos deveríamos. Mas aí é interessante, até puxando, né, o gancho. Qual que era o objetivo do Bitcoin? Ele ser uma moeda alternativa, né, não regulada, uma moeda global para ser utilizada no mundo todo e fazer a função de pagamento. Mas só que ela não cumpriu essa função de pagamento, justamente por conta do problema da volatilidade. Então, você imagina que você negociava um bem de manhã a um certo valor monetário e à tarde ele valia ou muito mais ou muito menos, que era o problema. Então, para resolver esse problema da variação, aí surgiram as stablecoins, que é a moeda estável. A stablecoin, ela tem ou lastro em alguma moeda
ou em algum ativo físico, algum ativo real. Então, a mais conhecida é o Tether, que é lastreada no dólar. Existem stablecoins lastreados em ouro, por exemplo. Aí você resolveu o problema da volatilidade. Só que, mesmo assim, as stablecoins ainda são emitidas pela iniciativa privada. Então, que é aquilo que a gente está trazendo a questão do Drex. Então, não existe a garantia, a supervisão de um regulador, elas são custodiadas sem a supervisão do Banco Central. E aí surgiram, vocês vão lembrar, alguns escândalos bastante famosos, como a FTX, a Solana, que colocou em xeque esse modelo e trouxe insegurança para as pessoas. Então, o que acontece? Hoje, se eu quero negociar algum ativo dentro dessa economia tokenizada que o Matheus falou, e essa economia tokenizada, o que é? Eu acho que é importante a gente começar também, né, a exemplificar. Tudo pode ser tokenizado, né? Então, eu posso tokenizar um bem físico, eu posso tokenizar um carro, um imóvel, e esse token, esses ativos são negociados dentro da blockchain, desses ambientes. E esse já é um mercado que existe. As pessoas dizem assim, mas isso é muito pouco. Não, isso já corresponde a 3% do PIB global. Caramba. E no Brasil também. É o mesmo índice. Então, as pessoas no Brasil também já negociam muito ativo digital. E tem a expectativa, né, tem um potencial de chegar a 10% do PIB da economia até 2030. Isso dá em torno de 5 trilhões de dólares. Então, E a gente estaria falando quase de mais de um ponto percentual por ano, o que é muita coisa olhando para um PIB global. E 5 trilhões de dólares, assim, todo mundo concorda que é uma cifra que não dá para desconsiderar. Então, precisamos olhar para isso. Só que o que acontece? Para eu poder negociar dentro dessa plataforma, vou imaginar que eu compre hoje o carro do Matheus, né, que está tokenizado dentro dessa plataforma. Como que eu pago? Vou ter que pagar com criptomoeda, porque essas plataformas somente transacionam tokens. Então, o que é o objetivo do projeto do Banco Central do Drex? Tokenizar a nossa moeda. Porque aí o dinheiro que eu tenho lá no banco eu posso transformar num token e aí posso liquidar dentro dessa economia tokenizada. Então, é uma forma de trazer a moeda do Banco Central, uma moeda regulada, com toda a segurança, né, de uma moeda lastreada pelo Banco Central, e fomentar essa economia tokenizada, poder, então, trazer mais, chegar a esses 10%, a 20%, a 30%. E observe que o que o pessoal trouxe é aquele complemento, é essa plataforma onde vai transacionar dentro, onde vai ter essa tokenização desses ativos, que como a Sol falou, a gente pode tokenizar quase tudo, né? Uhum. Lógico que tem que ter um fim, mas eu posso tokenizar quase tudo. E vou ter junto a liquidação desses ativos. Vou ter a possibilidade, através dessa CBDC, que é uma moeda regulada por um banco central, né? E aí é outra diferença quando a gente olha com relação a uma criptomoeda, que é, como a Sol trouxe, né? É um bem não regulado, né? Então a gente vai ter a tokenização desse ativo e a liquidação desse ativo na mesma plataforma. Isso é muito importante, porque a Sol falou um ponto que eu acho, não é nenhum ponto de atenção, mas é um ponto para todo mundo prestar atenção nas definições. Porque é tanto termo, e a gente que trabalha com isso está tão acostumado a falar no dia a dia, mas a emissão privada associada a stablecoin é algo que é muito importante entender e comparar com a diferença de uma CBDC. Onde na CBDC a gente tem a visão de um banco central, que é a principal instituição reguladora dentro do país, é uma instituição que já está olhando para segmentos de bancos, fintechs, cooperativas, já olha para toda essa estrutura com arcabouço regulatório, versus uma stablecoin que é de emissão privada e que possui um lastro igual o Tether, né, o SDT que você mencionou, que é lastreado em dólar, por exemplo. Então, fazer essa separação e entender essas tecnologias por trás é muito importante. E a gente falou bastante, você comentou do teu background em economia, pensando na função da moeda, reserva de valor, meio de troca, e você falou muito como a criação do Bitcoin e das próprias criptos como ser uma forma de pagamento, como ser uma forma de troca, mas ela encontra essa dificuldade pela volatilidade. Em 2020, não só a gente, mas todo o Brasil conheceu o Pix. E o Pix, ele é acho que não é nem só um capítulo, ele é um livro inteiro dentro da Barça do mercado financeiro brasileiro,
o nível de importância que o Pix trouxe, não só para nossa realidade, que até então conhecia muito a dinâmica de transferência de recurso por TED, por DOC e por cheque, e a gente vê a chegada do Pix mudando o panorama de como os brasileiros trocam recursos digitalmente. E principalmente o entendimento do recurso escriturário, da moeda, do papel moeda, e do quanto que a gente consegue também trazer isso para o mundo mais digital, e fazer essas trocas utilizando os nossos aplicativos bancários. Porém, quem não tem talvez um ouvido treinado, tá ainda aprendendo sobre Drex, pode fazer a seguinte pergunta: tá, mas se Drex ele vai funcionar como uma tokenização do real que já existe para fazer um processo de compra ou para fazer uma troca financeira, o que eu faço com o Pix não é a mesma coisa? E eu acho que é importante a gente separar um pouco as caixinhas do que é o meio de pagamento instantâneo e do que é o Drex. Então eu queria, não acho que nenhum desafio, mas de uma forma didática, como que a gente separa Pix e Drex para que a gente não tenha essa confusão entre esse tipo de meio de troca? Queria aproveitar o ensejo da pergunta aqui, Falk, mas até para tentar trazer para essa visão mais prática também para quem está acompanhando a gente. Só comentou da hipótese ali de comprar o carro do Matheus que está tokenizado, né? Como que o Matheus faz isso? Como é que qual que é o processo que ele precisa seguir para construir isso e qual que é a vantagem que ele tem disso? Acho que soma para a gente começar a olhar para esses aspectos práticos de fato e vislumbrando possibilidades de case. Então, respondendo, e aí a gente complementa com esse exemplo. Vamos separar só os Não, conceitos e a gente segue claro. com um exemplo. Bom, Desculpa. Imagina, perfeito. Acho que o primeiro ponto, assim, né? O Pix realmente é um capítulo à parte. Nada até o momento se compara, apesar de todo o potencial que o Drex, e acima de tudo, gente, eu vejo que é esse composto de Drex, Open e Pix. Essa agenda do Banco Central ela tem um porquê, não é ao acaso. Essas iniciativas elas todas se complementam, tá? Outro ponto importante é que hoje quando a gente fala de CBDCs, cada país ele está num estágio diferente. Tá? Temos alguns países que têm um objetivo da CBDC atuar como um meio de pagamento, que não é o nosso caso, porque nós já temos o Pix. Outros países querem fomentar a inovação pro varejo, ou pro atacado. No caso aqui, o que a gente quer é justamente a construção dessa plataforma que vai viabilizar essa economia tokenizada. E aí entra essa dúvida constante. O que é o Pix? Pix é Drex, Drex é Pix, o nome é até meio... Não. O Pix, basicamente, você já trouxe na sua indagação, é um meio de pagamento instantâneo. Esse é o conceito do Pix, que utiliza o dinheiro, né, na sua representação digital. O Drex, um dos conceitos, justamente a moeda, uma CBDC, na sua representação digital. E aí, se me permite já começar a responder um pouquinho do que o João trouxe, Sol, e fique à vontade de complementar, você trouxe uma indagação de como é que funcionaria esse modelo. Alguma tradução de uma compra? Pensando eu acho que no caso real, assim, para facilitar o entendimento. E talvez até ajude a responder a primeira questão lá que a gente trouxe. E, obviamente, ao longo da conversa aqui, a gente vai poder trazer alguns outros casos de uso que vão tangibilizar melhor esse conceito. Os exemplos ajudam. Ajudam sempre, facilitam, né, Sol? E acho que o exemplo mais clássico que a gente tem hoje, que a gente sempre traz para contextualizar, é o risco da contraparte. Que é o caso, por exemplo, você falou de um carro, né? Assim, poxa, eu vou vender o carro para Sol. Sempre existe aquela nossa dúvida constante, né? De, poxa, será que eu transfiro o carro para Sol e corre o risco dela não me pagar? E ela também tem a mesma dúvida, né? Será que eu pago o Matheus e tem o risco do Matheus não me transferir o carro? Ou ele tem algum impeditivo? Ou ele tem algum impeditivo, né? Chegar na hora H, o negócio não acontece. E é justamente esse é um dos casos de uso possíveis com essa plataforma, com essa economia tokenizada que a gente trouxe aqui, que é você permitir, através dos contratos inteligentes, que é outra sopinha de letra de letra que a gente tem nesse mundo de tokenização, né, que são os contratos inteligentes, que basicamente consiste em, eu vou ter, a grosso modo falando, tá, uma tokenização do documento no meu carro, tá? A Sol vai ter a moeda digital transacionando dentro dessa nossa plataforma,
E o negócio, essa transferência do dinheiro para minha conta e, consequentemente, o documento do veículo para a Sol, ele só vai acontecer no mesmo momento. Através do contrato inteligente, a gente tem que a gente fala de transação atômica, né? Então, no mesmo momento, os contratos inteligentes são scripts, né, pré-programados ali, programações que a gente faz, onde, se determinadas condições forem cumpridas, respeitadas, aquela negociação ela se concretiza. Então, com, por exemplo, toda essa plataforma, né, essa iniciativa do Drex, a gente vai conseguir justamente mitigar, né, ou evitar, literalmente, né, essa preocupação, esse risco da contraparte. Então, esse é um exemplo e acho que ajuda a responder um pouquinho que o João trouxe. Só fica à vontade de complementar. Eu só ia complementar e eu vou te pagar com Drex, não com criptomoedas. Sim. Então, e é isso, assim, ele traz essa segurança da liquidação atômica, né? Então, as coisas acontecem. E um outro ponto das operações poderem acontecer 24/7. Imagina se a gente quer negociar compra e venda no final de semana. Aí tem que esperar o cartório abrir, porque eu preciso fazer essa operação. Então, traz uma outra dinâmica para o mercado também, quando você possibilita fazer essas operações 24/7. E eu gosto que o João trouxe a questão do... Vamos trazer um exemplo? Porque você pode pensar, mas eu já vendo carro que não funciona dentro de uma economia tokenizada. Por que eu, pessoa, vou querer fazer todo, por exemplo, um processo de venda utilizando um contrato inteligente e não continua da forma tradicional, né? Quais são as vantagens da gente ter uma infraestrutura que permite uma troca, um processo de compra e venda, por exemplo, aqui usando um contrato inteligente, versus o processo tradicional? Se vocês precisassem comentar, na perspectiva de vocês, quais o benefício real da gente migrar para esse processo? Eu vejo assim, tem alguns benefícios, né, Sol, mas a gente pode dizer, a Sol trouxe eu consigo executar uma operação aqui 24/7, que no modelo atual, deste exemplo que nós trouxemos, hoje não é possível. Num domingo, à tarde, a gente não consegue concretizar essa operação. Um outro benefício, vamos dizer assim, é a segurança, né? A gente falou, eu estou mitigando o risco da nossa transação não acontecer por algum impeditivo e eu, de repente, transfiro dinheiro para a Sol e o negócio não se concretiza. Depois tem toda aquela briga, né, para recuperar o dinheiro, enfim. Então, acho que a segurança, nesse caso de modelo de negócio, a disponibilidade de ser um negócio, uma operação literalmente 24/7, e observe, né, a gente aqui está falando de operações onde eu tenho a liquidação de um ativo, a transferência de um ativo. Então, são operações distintas dentro de uma mesma plataforma, vamos chamar assim, que é o conceito do Drex. Eu queria trazer, complementando o que o Matheus trouxe, a questão de eficiência. Então, existe uma grande promessa dessa tecnologia reduzir custos. E de que forma? Você reduzir alguns intermediários, porque se a gente for, né, mapear todo o processo de transferência ali de um veículo, a gente tem... e aí você entra em outros conceitos, né, que são os conceitos de finanças descentralizadas, de DeFi, que tem outras de letrinhas também. Mas eu acredito muito, assim, que a gente não vai eliminar todos os intermediários. Não é esse o objetivo. Mas vamos otimizar. Intermediários que não fazem sentido dentro desse processo podem ser otimizados. E com isso você reduz custos. Reduzindo o custo, você democratiza as finanças. Isso é uma expressão que o Banco Central gosta muito, né? Um dos objetivos é reduzir custos, democratizar, poder incluir financeiramente as pessoas. Existe um termo que se usa muito em inovação, em tecnologia, que é uma solução à busca de um problema ou um problema à busca da solução. E aqui, quando a gente fala em inclusão financeira, nós temos um excelente problema da sociedade a resolver. E ele ainda não foi resolvido. Quando a gente olha para os números, 60% da população brasileira não faz uso recorrente de produtos e serviços financeiros. 84% das pessoas têm uma conta bancária, mas só 60% faz uso recorrente. Efetivamente usa, né, nos produtos. Isso é metade da população, praticamente, né, que está à margem. Então, tem ali um grande benefício em prol da sociedade, faz parte da agenda do Banco Central, principalmente de inclusão,
e é uma das grandes promessas. Eu acho que esse é um benefício bem tangível, assim, próximo. E só se me permite, assim, você trouxe aí que realmente grande parte da população hoje não consome, não acaba não consumindo, né? Não tendo acesso, em alguns casos, né? E aí volto mais uma vez à agenda, a BC Hash, a agenda do Banco Central, que é justamente Drex, o Open, né? Você conseguir ter uma visão mais clara do João, das reais necessidades dele e, acima de tudo, da responsabilidade que nós, que as instituições financeiras, bancos, cooperativas, fintechs têm de oferecer, de levar essas soluções para a população de uma maneira transparente, de uma maneira amigável, né? Então, como é que vai funcionar o Drex dentro do aplicativo? Eu volto a dizer, para essa iniciativa, assim como para o próprio Open, gente, para ela ter sucesso, a gente precisa embarcar essas iniciativas de uma maneira transparente para o usuário final. Ele não tem que estar sabendo que está fazendo um Drex ali, que está rolando. É transparente. É como ele está contratando um seguro, um serviço, fazendo uma transferência, mas por trás a magia acontece. Esse monte de tecnologia envolvida que a gente está falando aqui permite com que aquela operação ela se concretize. E eu acho que isso conecta, inclusive, com a pergunta do diferença de Drex e Pix, porque hoje a gente tem um ambiente Pix dentro do aplicativo bancário, onde a gente entende que eu tenho um Pix copia e cola, um QR Code, a gente que trabalha a ver as questões de infração. Então o Pix se tornou quase uma marca embedada dentro dos aplicativos bancários, o que o Drex não se propõe. É muito diferente, eu acho que isso ajuda também a conectar o descolamento entre o que é um meio de pagamento instantâneo e o que é o real digital, o que é o Drex. E aproveitando ainda, porque eu acho que foi muito rica essa construção prática que vocês trouxeram, e eu acho que olhando um pouco para cenário, né? Então, a gente que está acompanhando já há mais de 3 anos toda essa movimentação, né, que tem sido incentivado, esse avanço do nosso sistema financeiro, a gente vê muitas soluções aparecendo, né, diversas inovações. A gente olha para a questão da PF sendo muito guarnecida ali, então a maioria dos exemplos que a gente traz sempre começa por PF, porque, enfim, tem um impacto muito maior. Mas, puxando sardinha pro meu lado aqui, né, a gente que olha para PJ e respira PJ e sabe da importância que, principalmente o pequeno e médio, tem para a nossa economia como um todo. Vocês conseguem me ajudar a exemplificar aqui pro o colega aqui da esquina que tem um restaurante ali onde a gente comprou um café antes de vir, como que ele vai poder usar? A gente tem alguma ideia já de uma construção dele, como ele vai poder ter alguma coisa, se ele vai ter uma aplicação para Drex dentro de um varejo ou de uma empresa pequena ou de empresas grandes, não sei. Mas vocês conseguem tangibilizar algum ponto, alguma ideia sobre isso pra gente? Podemos, assim, eu vejo assim, ó, vou trazer um exemplo, já até, e quando a gente olha, falando do governo, por exemplo, né? Vamos pegar no governo a questão do auxílio gás que a gente tem, né? E que hoje, infelizmente, tem muita gente que se beneficia de maneira errada. Se beneficia não, né? Muita gente que, infelizmente, utiliza esse recurso de uma maneira errada, né? Desviando muitas vezes, querendo levar vantagem em cima. Com essa economia tokenizada, vamos chamar assim, né? A gente vai permitir que o recurso efetivamente ele seja utilizado pela pessoa para aquele fim ao qual ele se destina, justamente atrelando o contrato inteligente que a gente falou. Então isso vai permitir que, por exemplo, esse auxílio a gás do governo, né? Mas poderia ser um produto de um profissional da padaria da esquina, né? Talvez só possa trazer algum caso mais claro, nítido para o varejo, né? Mas vai permitir essa economia tokenizada. E só me permitir, tá, o João, quando o senhor trouxe ali do PJ, eu acho que não é só pelo público PF ser, você trouxe o termo maior escala, né? Mas eu acho que o PJ ele é mais complexo. O negócio PJ ele é bem mais complexo, assim, e tem muita diferença numa pequena, média e grande empresa, né? E aí, se a gente puxar a sardinha um pouco pro lado do Open, a gente sabe o quão difícil é a própria jornada hoje para o PJ dentro da jornada tanto de pagamento quanto de consentimento, né? Então tem algumas nuances que tornam, sim, os casos para a pessoa física mais, entre aspas, simples de acontecerem, e ao mesmo tempo, hoje no Open já eu tenho certeza que o Drex também tende a ser uma preocupação do próprio Banco Central com relação à criação de casos de uso realmente para esse público específico. Mas só, fica à vontade de...
Eu queria complementar, assim, com alguns exemplos que a gente vem estudando, que a gente vem falando, que eu acho que ajuda a compreender, né, a dar mais clareza. Mas, por exemplo, falando do PJ, né, e aí vou trazer aqui um dos casos de uso que a gente tem estudado lá dentro de casa, né, vou explicar um pouquinho. Nós criamos um token, né, para reproduzir o comportamento do pagamento do usuário do cheque. Aí é essa hora que todo mundo me pergunta, mas falou de cheque, isso existe ainda? E Eu muito. até levei Tem esse, muito, hein? Não, Muito. eu levei tem esse, gente que Muito. tá acompanhando a gente aqui que nem sabia disso, nunca pegou um talão Eu de nunca cheque tive um na talão, mão. eu nunca tive um Olha talão em ali, meu ó. nome, eu admito. Então, eu levei esse Ah, caso de uso lá na Febraban Tech do ano passado e eu levei a folha de cheque para mostrar para as pessoas, porque eu tinha certeza que muitos, assim como Iriam vocês, questionar, não né? conheciam. cheque? Mas o que é o cheque? Olha, um detalhe só. E observe que o DOC morreu antes do cheque, né? E já se fala que o cheque vai morrer há quanto tempo? E se tu olhar as linhas, Não. tá andando de lado, né? Ele está reduzindo muito pouco. E aí, falando um pouco de números, né, pasmem, a gente tem 610 bilhões transacionados por ano em cheques no Brasil. Então, é um Caramba, é volume muito. muito grande, expressivo. muito expressivo. E Scred tem 11% desse share. Então, é um público que a gente conhece bastante. É um público que usa muito. E aí, nós reproduzimos, então, né, esse caso de uso para tentar, então, mostrar para ele, usa essa moeda digital, porque ele pode ser fracionado, que é uma outra característica possível dentro dessa tecnologia. Então, sabe aquela questão de eu pego o cheque, o Matheus me paga um cheque de R$ 1.000, eu preciso pagar o João e preciso pagar o Gabriel. Eu pago o João os R$ 1.000, ele passa o cheque depois para o Gabriel, porque ele tem alguma conta para pagar. Eu consigo fracionar, eu pago 500 para o João e 500 para o Gabriel. Então, esse tipo de modelo de negócio, tipo de dinâmica é possível. E aí, principalmente quem usa é o público PJ que utiliza o cheque para fazer fluxo de caixa. Perfeito. Então, são exemplos do que a gente pode fazer, trazendo mais próximo, tanto para PF quanto para PJ. Imaginem assim, se a gente pudesse, vamos pensar no token do etanol. Eu gosto muito desse exemplo. Naquela época que todo mundo anuncia, olha, vai subir o preço da gasolina, do combustível, vai todo mundo para a fila, passa 2, 3 horas lá na fila para abastecer o tanque. Se a gente pudesse comprar o token e não precisar ir para a fila, porque é uma forma. O que é a tokenização? Ela facilita a transferência de valor, ela facilita a comercialização. Então, eu compro o token, eu não preciso Comprou estocar. litros, né? Exato, eu não preciso estocar o combustível. E, no momento que eu preciso, eu vou lá e troco o token. Então, em economias, inclusive, com problema de inflação, ele é muito utilizado para reserva de valor. É uma forma de manter o poder de compra do consumidor sem ele precisar estocar. E imagine o tamanho do ganho disso para uma rede de transportadoras, né? O pessoal que trabalha com frete, esses pontos, assim, né? É sensacional. Alguém aqui já teve problema de programar uma viagem e aí quando chega, assim, aquelas férias com as crianças, né? Férias escolar, aproveitar que a gente está no momento de férias escolar, inclusive. Você programa para ir para aquele hotel e aí aquele final de semana, aquela semana, o que acontece? Tá chovendo. E aí o que você faz? Você tenta reaver o dinheiro, você não vai conseguir, talvez uma parte, né? Então, uma outra aplicabilidade poderia ser justamente utilizando contratos inteligentes, talvez você pague um pouquinho mais ali depois pro hotel, mas você pode amarrar condições de que se no dia 10 de janeiro, que está muito longe, a previsão do tempo ainda não consegue chegar lá, tiver o tempo com essas e essas condições, eu vou ficar hospedado naquele hotel. Senão, o negócio não vai ser concretizado. Obviamente, o hotel pode colocar uma cláusula ali, né? Um valor vai ter um custo a mais para aquela reserva ou não. Mas é um exemplo também que você pode amarrar os contratos inteligentes para executar essa condição. Então, observe que a gente pode aplicar, a tecnologia está aí, nos permite a gente sonhar alto, né? Obviamente, a gente precisa resolver, como a Sol trouxe ali antes, uma dor, né? Não é inovar, inovação não é simplesmente criar qualquer coisa, né? Mas eu preciso resolver uma dor, uma necessidade. Perfeito. E a implementação do Drex no Brasil já vem sendo conversada há alguns anos. E eu acho muito interessante tentar entender em que momento que a gente está dentro desse projeto. Eu gosto muito dos exemplos que a gente deu e eu acredito que a gente ainda vai dar mais exemplos próprios ao decorrer do episódio. Mas eu acho também interessante entender de onde que a gente veio em relação às fases de implementação do Drex,
porque quem acompanhou o próximo lançamento no 16 de novembro de 20, o Pix, sabe que também foi um processo de primeiro a gente ter o lançamento da Dict, registrando as chaves Pix. O que era uma chave Pix? A transformação de dados bancários completos em um dado único vinculado a uma informação pessoal tua, teu CPF, teu CNPJ, teu telefone, teu e-mail. Se a gente olhar para o projeto do Drex como um todo, como que a gente consegue enxergar as fases que a gente já tem planejado pelo Banco Central, em qual fase que a gente está e quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar dessa agenda evolutiva do Drex? Quer começar, Matheus? Porque acho que é uma agenda mais Ah, técnica, você tem mais Tranquilo. know-how, né? Claro, vamos lá, gente. Pra te explicar. Bom, sim, o Banco Central já vem trabalhando nessa agenda há bastante tempo, não é algo que surgiu esse ano de 2024, né? Então já há um tempo essa agenda vem sendo trabalhada. Temos aí o LIFT, onde alguns desafios já foram propostos pelo regulador, pelo Banco Central. E hoje a gente está no seguinte momento, a gente está na fase que a gente fala do piloto, né? O piloto, então, em resumo, é uma fase primordial dessa iniciativa, justamente para que a gente possa validar toda essa tecnologia. Validar segurança, validar escalabilidade, validar a integridade, né? Validar casos de uso, né? Então, a gente pode chegar lá ao final dessa agenda, né? E ver que nada deu certo. A gente tem que dar um passo atrás. Inclusive, nós tivemos há um mês e meio atrás, a quarta agenda do Banco Central, do Drex, onde foi comunicado oficialmente a postergação, né? Ampliamos o tempo aí dessa janela de piloto. Justamente porque a gente chegou num ponto em que a gente viu que a parte a parte de segurança, ela ainda não está 100% madura para atender os nossos objetivos, né? Lembrando que apesar de eu fazer uso das mesmas tecnologias que a gente já tem hoje no mundo cripto, quando a gente fala de uma moeda de banco central, quando a gente fala da parte financeira de um país, a gente precisa estar atento a algumas premissas, né? Onde a confidencialidade, sim, ela é fundamental, mas o regulador, por exemplo, ele precisa ter condições de identificar se aquele dinheiro ele não está servindo, por exemplo, para lavagem de dinheiro, para financiamento ao terrorismo. Então, existem algumas premissas que, quando eu pego a solução nativa, vamos chamar assim, de confidencialidade, que é adotada no Ethereum ou numa outra cripto, a gente não consegue usufruir dela dentro desse projeto, dessa iniciativa do Drex. E esse projeto piloto que a gente está tendo é um projeto sendo testado? São várias? Tem empresas envolvidas? Consegue dar um pouco mais de detalhe nesse momento do piloto? Consigo. E, inclusive, Matt, o Banco Central mencionou até quando esse piloto deve ir? O piloto se estende até o final desse ano, de 24. Perfeito. Tá? A gente, até o momento, a gente já conseguiu, e quando eu falo a gente, são as instituições que hoje fazem parte desse piloto. Nós temos hoje 16 consórcios fazendo parte. E nós aqui estamos num consórcio, o SFCOP, né, que é composto hoje por Unicred, Sicredi, Sicobi, Ailos, Cressol. E aí, além do nosso consórcio, como eu falei, existem outros 15, né, totalizando 16 consórcios. Temos alguns consórcios que são só compostos por empresas, por instituições financeiras, outros por empresas de tecnologia, mais instituições financeiras, e eu acho que, inclusive, esse foi o grande... O Banco Central está de parabéns nesse sentido, porque ele conseguiu movimentar esses 16 consórcios, né, e bancos S1, S2, cooperativas, fintechs, empresas de tecnologia, em prol de um mesmo objetivo. Nesse piloto, as instituições, até o momento, foi possível realizar a criação de carteiras digitais, a emissão, o resgate e a transferência do real tokenizado, que é o real para o varejo, a mesma coisa para o real digital, que é o Drex, né, para o atacado, a emissão e o resgate de títulos públicos federais, compra e venda desses títulos públicos federais com Drex,
né, com real digital e com real tokenizado, né? Então, tem uma série de frentes que o Banco Central, além de toda a parte de tecnologia que eu falei, escalabilidade, segurança, privacidade, que o Banco Central está preocupado que as instituições participantes desse consórcio validem. Então, as instituições estão trabalhando em cima de alguns casos de uso. A Sol trouxe o caso aqui do próprio cheque, né? Que é um exemplo. Então, as instituições estão trabalhando para validar toda essa tecnologia se ela atende ao objetivo final. E a gente tem esses consórcios que estão fazendo parte do projeto piloto, e se a gente olha para a agenda evolutiva do Banco Central como um todo, não só do Drex, quando a gente olhou, por exemplo, a regulamentação do Pix, a gente viu que tem instituições que são obrigadas a participar do arranjo do Pix, algumas são facultativas. Assim como, por exemplo, o Open Finance. Dentro do Open Finance eu tenho empresas que precisam aderir às diversas fases e etapas do Open Finance, mas outras empresas também acaba sendo um processo facultativo. Na medida que a gente passe desse processo, desse período piloto do Drex, e a gente fique um pouco mais próximo de um lançamento onde outras empresas vão poder utilizar essa infraestrutura, essa plataforma. Existe alguém que precisa fazer parte do Drex, e quem vai poder aderir ao Drex para fazer parte dessa economia tokenizada? Eu queria fazer uma provocação aqui para começar a responder. Provoque. Lembra que eu falei daquela cifra dos 5 trilhões daqui até no final de 2030? Será que alguém vai querer ficar de fora? Eu acho que aqui é muito mais uma questão de oportunidade. E aí, até trazendo o gancho, o próprio Pix, e o Matheus colocou muito bem que o Banco Central está muito colaborativo e inclusivo nesse projeto. E acho que foi assim aprendizado ao longo dos outros projetos também. O Pix a gente teve muito pouco tempo para desenvolver casos de uso. A gente tinha um problema a resolver, muito claro. E diferente aqui no Drex, a gente está inovando. Por isso que também a gente tem mais dificuldade, né, de criar os casos de uso. A gente não tem nada em operação, então fica difícil de explicar. Mas a gente tem a oportunidade aqui de criar novos modelos de negócio, de criar uma nova economia, né? Mais eficiente, mais inclusiva, mais sustentável, inclusive, né? E incluir muito mais pessoas, trazer a tal da democratização para finanças. Então, o Campos Neto sempre fala, tem uma fala dele que eu gosto muito, que ele fala que no futuro tudo vai ser tokenizado. Justamente pelos benefícios, né, que está se vendo, né? Óbvio que isso é uma caminhada. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, né? A gente vai tokenizar o processo de compra e venda de imóveis. A gente estava estudando isso dentro do consórcio, né? Isso é uma das possibilidades, inclusive é um dos casos de uso que nós submetemos através do nosso consórcio de cooperativas para o Banco Central agora para a fase 2 do piloto. E quando a gente estava estudando esse caso de uso, então eu preciso tokenizar todas as etapas, tokenizar o processo do cartório, tokenizar o processo de financiamento. Aí alguém lembrou, mas se for um apartamento, por exemplo, existe um outro player envolvido que são os condomínios, porque eu preciso comprovar que eu não tenho um débito em condomínio para poder financiar, por exemplo. Então vejo que assim, quando o Campos Neto fala o ideal é a economia tokenizada 100%, é porque você traz todas as etapas da jornada, todos os elementos tokenizado para dentro desse ambiente, e aí você tem uma jornada sem fricção. Nesse primeiro momento, talvez a gente tenha parte do processo tokenizado e que já traz ganhos. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Nem todos os players, nem todos os processos a gente vai conseguir trazer tokenizado para esse primeiro momento. A gente vai ter que fazer uso de outros instrumentos para complementar. Mas o importante é deixar claro os ganhos, porque o que transforma o modelo de negócio, o que muda comportamento? Se eu falar para o Gabriel, por exemplo, que você vai economizar um dinheiro ou economizar tempo no processo. E é isso, esse é o momento que nós estamos, né, de explorar os casos de uso, é de mostrar para a população, para as empresas, onde está o ganho efetivo. Você falou muito bem, né, assim, o usuário não quer saber se por trás ele fez Drex, se ele está usando blockchain, se ele está usando uma API, o que está acontecendo. Ele quer saber, no final do dia, o que ele ganhou efetivamente de benefício. E aí, esse é o grande desafio, esse é o momento onde nós estamos, né, que faz parte do processo de inovação. A gente vai experimentar alguns casos de uso, vão prosperar, vão resolver problemas reais da sociedade, outros vão ser descartados. Então, isso faz parte do processo de inovação. E essa curva de crescimento, antes de você complementar, essa curva de crescimento ela é muito natural. Veja o Pix. O Pix, 4 anos depois, quase do seu lançamento, continua batendo recorde transacional. Então, a gente está vendo mais volume, está vendo mais pessoas cada vez utilizando esse mecanismo.
E utilizando esse produto, então, é um comportamento, inclusive, esperado tanto para o Drex quanto para o Open Finance. E aí, só pegando, um outro ponto que fez o Banco Central postergar, aumentar o tempo de piloto, foi justamente, a Sol estava falando e eu lembrei, foi a entrada de novos entrantes, né? O ingresso de novos entrantes, como a CVM, por exemplo, dentro do piloto. Importantíssimo, né? Que é um outro ator aqui no meio, não regulado pelo Banco Central, né? Então, assim, a gente tem outros entrantes também começando a fazer parte desse jogo todo. E aí, o ponto até da velocidade, adoção, criação, é como a Sol trouxe. O Pix foi muito claro, tinha uma dor latente naquele momento que a gente precisava resolver. O Open e o Drex, a gente está criando a infraestrutura para que novos casos de uso, novos modelos de negócio, uma melhoria de eficiência de um processo, eles sejam construídos pelas instituições, sejam elas financeiras ou não financeiras, né? Empresas de tecnologia, startups, enfim, está aberto para que consumam essa infraestrutura, né? E em cima disso criem esses casos de uso e tudo mais. E só pegando um gancho, aproveitando, o Open Finance, lá atrás ele era obrigatório para as instituições, falando das fases de dados ali, né? Sim. Fase 2, fase 4, para as instituições S1 e S2. E saiu semana passada um comunicado onde mudou. Agora toda a instituição com mais de 5 milhões de clientes, ela é obrigada a entrar no Open Finance também. Então já muda o jogo, até pelo volume que a gente está vendo que está tendo de... Só que, como a gente viu, né? O Pix é muito claro para o usuário final. O Open são as chamadas de APIs que nós temos por trás, que tem um propósito. As instituições estão consumindo esses dados, né? Com algum objetivo, de construir um produto, uma solução, resolver uma dor do usuário final. Bom, eu ia perguntar um pouco como está sendo a preparação da infraestrutura hoje, olhando para o dia a dia de vocês, como que vocês estão se organizando. Poxa, a gente falou aqui de parte de... Poxa, como é que eu garanto que não seja, né, algo tão inovador para potencializar a digitalização da nossa economia, não seja utilizado para lavagem de dinheiro? Como que eu vou conseguir aplicar isso ao nível que pessoas super simples consigam ter acesso a um benefício que muitas vezes está sendo utilizado de forma incorreta através dessa utilização? Mas é muito, muito grande, né? Acho que o projeto ele é gigantesco, né? E olhando um pouco, logicamente, do que vocês puderem trazer para a gente aqui, tanto do Sicredi quanto da Unicred, como que vocês estão se organizando, né? Acho que pensando em estrutura, a ideia está com tudo pronto para quando chegar nesse momento de fazer esse lançamento. O foco está muito nessa construção, de fato, da base ali, do alicerce da infraestrutura. Além, né, acho que vocês falaram do consórcio, né, que esse grupo de trabalho tão importante que é formado pelas cooperativas. O foco de todos está direcionado para o mesmo lado? Vocês estão se dividindo, cada um para uma ponta diferente? Não sei, acho que é bacana se vocês puderem compartilhar um pouquinho para a gente sobre isso. Vale. Bom, Pode falar. Vou começar pros dois, só, né, por favor, complemente aí que você conhece muito. Mas assim, a gente dentro do consórcio, lá desde o início, o nosso combinado dentro do SFCOP foi que cada um dos participantes contribuíssem da forma que conseguissem, né? Em todos os sentidos, conhecimento, recurso, pessoas, que me refiro assim, eu consigo ceder um PO, um desenvolvedor, um arquiteto. A gente, obviamente, está muito nessa fase de construção dessa infraestrutura, né? Então, efetivamente falando de consórcio, a gente não está efetivamente ainda materializando nada, desenvolvendo nada numa aplicação, né? Temos com ideias, a Sol comentou, a gente já submeteu um caso de uso, né, para o regulador e tudo mais, discutimos vários casos de uso dentro desse consórcio. Então, hoje o nosso olhar falando de consórcio, eu diria que grande parte está em contribuir, inclusive com a solução de privacidade. Dentro das instituições, dos sistemas cooperativos que fazem parte do SFCOP, cada um está no seu momento. Só vai falar do Sicredi, mas dentro da Unicred, a gente está ainda num momento muito inicial, né? Quando eu olho, obviamente, vejo a evolução que o Sicredi, né, o Cicobi, eles têm dentro da temática como um todo, né, tokenização, enfim,
A gente ainda dentro da Unicred, a gente está caminhando a passos largos, mas a gente começou efetivamente, de uma forma muito recente, essa nossa jornada. Então, sim, nos estruturamos, estamos ainda estruturando ainda mais uma área, olhando para essa temática. A gente vem construindo alianças estratégicas, né, com empresas que possam nos apoiar em algumas dores que a gente tem. E eu vou dar um exemplo bem técnico, assim, hoje, quando a gente fala de um arquiteto, de um profissional de tecnologia com conhecimento em blockchain, por exemplo, hoje não é tão simples, né? E eu brinco muito com alguns parceiros nossos, olha, daqui a um tempo vai ser tão comum, daqui a uns 2, 3 anos vai ser tão normal eu te pedir um desenvolvedor, um arquiteto com conhecimento em blockchain, quanto hoje eu te pedi um profissional com conhecimento em Java, por exemplo, né? Não sei se 2, 3 anos, mas eu digo que assim, a curto prazo a gente vai ter essa necessidade, né? Então a gente está se estruturando muito com relação a essa primeira camada, essa célula, vamos chamar assim, que olha para essa temática, construindo essas alianças estratégicas e trabalhando muito próximo aos times de produto e negócio com o conceito, vamos chamar de evangelização, né, assim, do tema, né? Trazer para o dia a dia dos times de negócio, para os times de produtos, né, essa temática como um todo, para que eles, como especialistas naqueles produtos, já comecem a olhar também oportunidades que essa grande infraestrutura que está sendo criada, ela pode trazer para o negócio. Melhorar a eficiência de um processo, criar um novo produto, enfim, de repente, né? Que é o mesmo conceito que nós adotamos lá para o Open. Foi aproximar dos times de negócio, produto, e eles, como detentores, conhecedores maior daquele tema, de crédito, investimento, seguro, um time de back-office, né? Enfim, posso olhar para essa infraestrutura do Drex ou do Open e trabalhar casos de uso. Até porque esses profissionais vão ser responsáveis por construir as jornadas dos usuários para evitar que exista essa complexidade até de entendimento. O usuário não quer saber se é o Drex ali por trás. Ele quer fazer a jornada de compra e venda, ele quer fazer aquela operação. E quanto melhor a gente, profissional desse mercado, entender e conseguir construir melhor essas jornadas, menor vai ser a fricção do usuário final ao querer usar esse produto depois. Bom, assim, trazendo um pouquinho lá do nosso caso, do Sicredi, a gente começou a olhar para isso lá em 2002, até pensando no próprio projeto, já começamos as conversas, a gente queria muito entrar no projeto para contribuir, né, então, com o Banco Central, e também para trazer um protagonismo para as cooperativas. Eu acho que queria trazer esse ponto, né, esse é um diferencial desse projeto. Quando o Banco Central ele abriu as inscrições lá em abril do ano passado, tinha restrição de entrada de participantes. Você lembra disso, né, Matheus? Era no máximo 10. Depois ele estendeu, pode ir ao dobro, ao 20. E fechou nos 16. Ele também tem que, enfim, se estruturar para atender, imagina, 100 participantes, por exemplo. Mas ele também trouxe muito claro que ele queria diversidade para esse projeto, que ele queria a participação da sociedade como um todo. Então, a indústria, né, o mercado se organizou em consórcios para que mais também empresas pudessem participar. E fazia muito sentido que a gente se organizasse enquanto movimento cooperativo. Então, né, os principais sistemas ali, foi ali que a gente começou as conversas com todos os sistemas e fez a inscrição através do SFCOP. Aí nasceu, até a gente não falou, né, a gente tem que tomar cuidado com a sopa de letrinha, né, o SFCOP significa Sistema Cooperativo, Sistema Financeiro Cooperativo. Né? Então, para quem está nos ouvindo. Então, lá dentro do Sicredi, a gente, desde 2022, veio se preparando. E uma das coisas que a gente percebeu, nós usamos aceleradores externos também para nos trazer conhecimento. Mas uma das coisas que a gente se preocupou muito foi criar uma equipe multidisciplinar para criar essa capacidade, para difundir esse conhecimento. Porque para que uma tecnologia ela escale, você precisa desenvolver 3 pilares, basicamente. Um é o tecnológico, a gente falou muito aqui, e o projeto está nessa etapa, né? Então, de vencer, ainda tem desafios tecnológicos a ser vencidos, como o Matheus colocou, de privacidade. O segundo pilar é o regulatório, né? Você precisa saber o que pode, o que não pode ser feito. E nesse a gente começou o ano passado. O ano passado, em 14 de dezembro, o Banco Central ele publicou o edital da consulta pública 097, que tem o objetivo, então, de pegar feedback do mercado, da sociedade, inclusive as pessoas físicas podem contribuir. Isso é uma coisa interessante.
Todo mundo pode contribuir, por isso que eu falo que esse projeto, o Banco Central, ele está muito colaborativo, né? Ele quer a participação de todo mundo, nos diga o que precisa ser melhorado, com o objetivo, então, de construir essa regulação. Nós já sabemos que vai ter uma segunda consulta no segundo semestre, então este ano vai se trabalhar muito forte nesse pilar regulatório, e o terceiro pilar são os casos de uso, é o negócio, né? É o negócio. Então, os modelos de negócio, que também nessa segunda fase, nessa extensão do piloto, o Banco Central, então, abriu para que as instituições escrevessem os casos de uso. A gente mandou, né, 2 casos de uso, a do cheque, inclusive, e de compra e venda de imóveis tokenizados para contribuir com esse processo. A gente está aguardando o retorno. Mas então, eu acredito muito isso, né? Ainda tem 2 pilares para se evoluir bastante, para Sim. que lá na frente a gente tenha a visibilidade do que vai ser essa economia tokenizada e quais são os casos de uso que a gente vai efetivamente lançar, né? Porque está todo mundo ansioso perguntando, tá, mas quando é que vai ser o lançamento? Então ainda tem essas etapas para vencer. E Solange, você comentou os 3 pilares: a parte tecnológica, a parte regulatória e o negócio, olhando para casos de uso. E aqui, Solange, você me corrija. Tá certo a gente colocar questões de compliance dentro do regulatório ou faz sentido a gente apartar as questões de compliance? Porque tá um pouco conectado com a minha próxima dúvida, a minha próxima pergunta. Um profissional e quem trabalha com desenvolvimento, vocês que fazem parte hoje desse consórcio, estão trabalhando no desenvolvimento dessa aplicação tecnológica, olhando muito para a infraestrutura? Nós acreditamos muito que as coisas precisam caminhar em paralelo. Até porque um dos principais desafios é criar conhecimento. E aí eu tô falando em geral. Quando a gente olha números, tem pesquisas que mostram que 82%, por exemplo, da população não sabe o que é o Drex. Não sabe o que é uma economia tokenizada. Como é que você vai criar casos de uso se as pessoas não têm esse conhecimento? Então, diferente assim, se você começa, cria capacidade só tecnológica, por exemplo. Tá, mas essa parte do compliance, que ela é tão fundamental quanto a tecnologia. Você não tem, na minha visão, não existe uma área ou uma etapa, um pilar mais importante que o outro. Eles são complementares. Se você não tiver os 3 desenvolvidos, você não vai conseguir lançar nenhum modelo lá na frente. Então, por exemplo, é importante, durante essa caminhada, por isso que a gente acredita muito no modelo multidisciplinar, trazer o legal, por exemplo, para discutir. Porque trazer o compliance, trazer o pessoal de segurança, trazer o pessoal de prevenção, porque as coisas precisam, assim, o nosso sistema financeiro, uma das grandes conquistas é a questão de segurança e de transparência, de compliance. Isso remete àquela minha primeira fala do porquê que a gente precisa tokenizar a nossa moeda emitida pelo Banco Central. Só a gente continuaria utilizando um criptoativo para fazer essas operações. Então, os ganhos que se teve dentro do sistema financeiro, levando em conta esses elementos, a gente não pode descartar. Só que também, assim, a gente não pode fazer um copia e cola. A gente vai ter que transformar esses processos para que eles também sigam, né, nessa questão de mais eficiente, mais simples, mantendo, né, toda a sua eficiência, a sua garantia. Tem questões contábeis muito importantes, questões de custódia fundamentais. Então, na nossa visão, a gente precisa trazer todas essas capacidades ao mesmo tempo. Por isso da importância de trabalhar com um grupo multidisciplinar. E pegando um gancho nessa questão que a gente está falando ainda um pouco sobre compliance, eu tive uma agenda semana com um head de segurança de uma grande F, falando sobre o nosso produto e tudo mais, e ele me falou: João, eu não sou o cara que contrata, mas eu sou o cara que barra. Então, assim, é importante a gente conversar mesmo para ter essa primeira avaliação, a gente dar esse direcionamento e tudo mais. Como que vocês percebem, assim, que a área de segurança, ela tá olhando para mais uma nova forma de transacionar, uma nova forma de implementar um produto, na visão de você, esse ponto tão inovador que, até se não fosse esse papel do Banco Central, tanto no Pix quanto no Open Finance, quanto no que vem sendo o Drex, de empurrar, de certa forma, dar ter esse incentivo para que todo mundo trabalhe para que aconteça, talvez não teria a velocidade com que os demais o Pix foi implementado, vem sendo modernizado, Open Finance, e agora seguindo para o Drex. O que vocês enxergam, assim, de desafio para essa troca com o pessoal de segurança? O que eles percebem? A tecnologia que a gente tem hoje, ela já permite que essa a tokenização que é necessária para ser feita da forma mais simples possível, ela já é possível? Como que está sendo trabalhado e planejado com os times de segurança?
Deixa eu te responder essa questão, assim, de novo trazendo o caso de uso. Eu gosto de exemplificar porque eu acho que fica mais fácil. Além de casos de uso, pode trazer eficiência e mais segurança para processos. Desculpa, deixa eu só... Eu pensei no complemento da pergunta, perdão. Pensa que a gente tem os pessimistas que falavam que o Pix não ia dar certo, que era golpe e tudo mais, que não ia fazer, que todo mundo tá fazendo, né? Da mesma forma que estão falando que o Drex não vai dar certo, que vai dar Não problema. estão enxergando a aplicabilidade para ele. Não conseguem ver, não, isso aí é loucura, quando que uma pessoa vai usar isso, blá, blá, blá. Como aconteceu com N pontos de N inovações, não só do nosso segmento, né, Falco, mas de todos do mercado, e a gente vê aquela curva de inovação, né, que começa lá pelos que são um pouquinho mais os early adopters, curiosos, daí vai pro pessoal que já, tem um negócio acontecendo aqui. Você tem o vale da desilusão. E aí vai até chegar nesse pessoal que é o que, beleza. Tipo, eu gosto de dar exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai, cara, hoje ele faz compras de eletrodomésticos pelo celular, coisa que nunca na vida, na cabeça dele, faria isso que a gente já faz o quê? 10, 15 anos, talvez, não sei. Então, obviamente, muito amparado pelo aspecto segurança da coisa. Então, desculpa te cortar só, mas acho que era um pouquinho em cima disso. E aí eu acho que assim, você trouxe bem também pro ponto, tem um ponto de vista de quem trabalha, né, enfim, das equipes, mas tem o ponto de vista, é sempre o usuário, né? E por mais que a pessoa esteja lá, eu sou um profissional de compliance, eu sou um profissional de segurança, mas no fundo a gente tem um viés de usuário também, a gente sempre pensa com a cabeça de usuário. Você acabou de dar exemplos aqui, mas é o meu pai, né, a minha família, como é que eu uso no dia a dia? E aí eu acho que isso avança a partir do momento que a gente consegue, de novo, mostrar os benefícios. E aí eu vou trazer um caso de uso aqui, assim, um exemplo que ajuda a exemplificar. E também trazendo um pouco do nosso contexto, né? Hoje está muito em voga o termo descarbonização, questões de ESG. A gente teve os episódios que aconteceram muito tristes, né, lamentáveis no Sul, e a gente vivenciou muito isso, né? A sede das nossas 2 empresas estão em Porto Alegre, então tiveram impactos. E o que a gente vê, por exemplo, que existem... Vou trazer um exemplo, crédito de carbono. Qual que é o benefício de eu tokenizar um crédito de carbono? Porque hoje ele já existe. Hoje, empresas que não conseguem fazer o seu processo de compensação, de redução de crédito de carbono nos seus processos, elas podem compensar comprando créditos, né? Mas como é que eu garanto o processo ponta a ponta, a originação daquele token, que foram cumpridos todas as etapas de certificações? O blockchain, né, a tecnologia garante isso. Então, eu tokenizando, eu trago mais transparência. Recentemente, a gente teve o problema a Polícia Federal desvendou uma quadrilha no Amazonas que estava falsificando, né, esses créditos de carbono, e os números chegam na ordem de 1,6 bilhões. Então, vejam que uma iniciativa muito bacana, uma iniciativa necessária, uma iniciativa que está pautando a estratégia das organizações, das empresas, como é que ela pode se beneficiar do processo de tokenização. Perfeito. Então, é para isso. Aqui eu estou trazendo mais segurança, estou trazendo rastreabilidade. E estou reduzindo... Auditoria, né? Auditoria, por estar em uma tecnologia blockchain, esse processo, esse registro, ele é consultável, ele é auditável, né? E é incrível que essa capacidade poxa, você trouxe aqui uma forma de crime totalmente impensável em tempos atrás, né? Então o pessoal sempre busca alguma alternativa para criar algum tipo de golpe, né? Não admira, daqui a um tempo a gente tá recebendo ligação aqui, é do Drex, você tá travado, isso vai acontecer. Mas é por isso que a educação ela é tão importante, né? A educação é também tão importante para contribuir com a segurança, e do quanto até hoje as instituições que fazem parte dos arranjos existentes não fazem comunicação né, jornadas de comunicação falando coisas que podem e não podem fazer, contatos que são feitos e que não são feitos, justamente até para tentar evitar essa questão de vulnerabilização, porque a gente tá falando do Brasil, e o Brasil não é eixo Rio-São Paulo. O Brasil é um país muito grande, né? Então tem que levar muito em consideração quem vai ser o usuário final, talvez impactado por isso, né? Mas se você observar, grande parte desses processos de fraude, eles não são oriundos de uma vulnerabilidade tecnológica. A maior parte dos casos de fraude que nós temos hoje, pega o próprio Pix, que não é uma vulnerabilidade do Pix, é algo que já acontecia com o boleto. A engenharia social tá aí. Engenharia social.
Então, assim, o trabalho de conscientização, de explicação, de aculturamento do usuário final é muito importante. E aí, só complementando ali, o João, a gente tem, e a Sol já trouxe isso, a gente procura sempre envolver dentro das iniciativas de Open, de Drex, enfim, de uma concepção de uma iniciativa, um produto, enfim, como quiser chamar, a gente sempre procura trazer profissionais de diferentes áreas, multidisciplinar, como a Sol trouxe, para que realmente eles participem desde o início e identifiquem ali as oportunidades, riscos, estejam cientes desde o início do projeto, da sua concepção, e observe também que essas tecnologias que a gente está falando aqui, blockchain, não é nada novo. É algo que já está aí no mercado, porém agora a gente já está com o sistema financeiro mais maduro para fazer consumo dessas tecnologias. Né? Sim, e lembrando que uma tecnologia como o blockchain também já é utilizada por outras áreas do governo hoje em dia. Quando a gente olha, por exemplo, dentro da área da saúde, o blockchain já é amplamente utilizado como base tecnológica para a gente poder ter uma persistência unificada de dados e mais escalável. E eu gosto do terceiro pilar, que é o que você estava falando, de trazer uma equipe multidisciplinar para olhar para o negócio, para novos negócios. Porque a gente pode estar conversando sobre áreas de tecnologia, com engenheiros, com especialistas de dados, com especialistas de infraestrutura, times de compliance, legal, regulatório, porém todos convergem para o negócio, porque tudo é negócio. Tudo dentro de uma cooperativa, de uma fintech, de um banco, é negócio. Se a gente, e aí eu gosto dos exemplos que vocês trouxeram, porque boa parte dos exemplos que a gente está conversando aqui são coisas que a gente entende. São experiências que a gente já consegue ter. Vender um carro, por exemplo, ou ter um talão de cheque. E eu também entendo que essa nova economia, uma economia tokenizada, vai trazer oportunidades, modelos de negócio que hoje a gente não sabe, porque justamente o ambiente, a plataforma, vai propiciar essa inovação de construção de novas jornadas, de novas oportunidades sendo feitas em cima do Drex. Vocês que têm essa conversa, vocês que participam do diálogo multidisciplinar dentro da cooperativa de vocês, como são feitas, quais os desafios das discussões envolvendo o negócio? Como que a gente traz os aspectos de negócio para a discussão e não só técnicos? Porque uma coisa é a gente olhar para os aspectos necessários de aderir a uma blockchain, por exemplo. Mas como que a gente pula uma etapa não apenas técnica e traz mais para vamos conectar os desafios e o futuro, a missão, a visão da nossa cooperativa com as oportunidades que o Drex está trazendo? Como é que a gente faz esse processo? Bem, na Unicred, o principal movimento que nós temos feito é justamente a evangelização que eu comentei anteriormente. Então a gente criou fóruns, agendas com os times de produto, negócio e tecnologia, né? E obviamente trazemos para muitas dessas agendas times de compliance, times de segurança, e ali a gente procura sempre ter um olhar não apenas para o que o mercado está fazendo, e essa mesma metodologia a gente aplicou desde o Open, né? Agora no Drex. Então a gente olha o que o mercado está fazendo, a gente olha obviamente o nicho de atuação do nosso negócio, e a Unicred, como eu falei no início, ela é uma cooperativa de crédito com foco na área da saúde. A gente olha muito o nosso planejamento estratégico também. O que nós temos no nosso planejamento estratégico, sistêmico, que essa iniciativa do Drex, do Open, ela pode contribuir. A gente olha junto aos times o roadmap dos times de produtos. Então, muitas vezes não é você criar um produto novo, é você colocar dentro da jornada daquele produto. E aí eu volto também, Open, Drex, como é que eu posso fazer com que esses times de produtos, negócios, olhem para a iniciativa e identifiquem ali uma oportunidade? Porque é muito natural, os times de produtos, pega um time de crédito, de investimento, eles têm um roadmap voraz também, tanto regulatório quanto estratégico. É muito difícil a gente deixar por conta própria, achar que esses times vão estar olhando para essas oportunidades. Não, isso é muito a longo prazo. Isso não vai acontecer agora, né? Agora, poxa, eu tenho que olhar para o regulatório, aqui o estratégico, o que eu me comprometi num fórum de produtos, com a cooperativa, com a central. Então a gente tem um papel muito forte de ser esse elo, né, entre a iniciativa e a necessidade do negócio. Então a gente fomenta muito isso, criamos esse movimento de trazer negócio, produto, tecnologia, compliance, segurança
para próximo, né? E juntos construir essa iniciativa ou iniciativas diversas. Eu ia pegar o gancho do Matheus e começar do ponto do planejamento estratégico. E qualquer iniciativa, se ela não estiver vinculada ao planejamento estratégico, aos desafios, e aí é trazer como que a inovação, como essas novas tecnologias ajudam, né, como usar elas de alavanca para atingir os objetivos estratégicos. Acho que esse é um ponto. E um pouco de como a gente também se estruturou lá é olhando, né, mapeando as tendências de mercado. Então, a gente mapeou todas as tendências de mercado, o que faz sentido vinculado ao nosso planejamento estratégico, e aí nós identificamos o pilar regulatório, que é esses 3 grandes movimentos, né, do Banco Central. Claro que sempre que o Banco Central ele lidera alguma frente, ele acaba gerando um engajamento diferenciado. Por isso que está todo mundo falando de Drex. Isso aconteceu no Pix, aconteceu no Open Finance e agora está acontecendo no Drex. Mas também, né, quais outras iniciativas como IA, né, que está muito em voga, né, como que isso ajuda, né, nos meus desafios e muito vinculado a isso, porque aí você consegue, né, tanto engajar as pessoas como também cumprir os objetivos, né, os OKRs e entregar os resultados que você se comprometeu, né. No nosso caso é com os associados, né, porque a gente não tem clientes, né, nós temos associados, e aí falando um pouquinho do modelo cooperativos, né, essa é a diferença. Então, anualmente a gente presta contas aos nossos associados, né, através de um processo assemblear. Então as pessoas participam, as pessoas votam, efetivamente você participa, né, ali da constituição tanto dos próximos passos estratégicos como dos resultados. Isso é ser dono. E um outro ponto que eu queria destacar aqui são os públicos. Então o Matheus falou muito do público de vocês, né, do segmento de atuação. Para o Sicredi, como que isso funciona, né? A gente atua nos 3 públicos, mas a gente tem boa parte do nosso negócio no agro, por exemplo, que representa ali metade praticamente, né, do nosso volume. Então, isso para a gente é muito interessante. Por isso eu trouxe o caso de uso da tokenização de crédito de carbono, que é uma das coisas que a gente está olhando. Temos o público PJ, que também é estratégico para o Sicredi, né? A própria parceria, né? O trabalho que a gente tem junto com a Celero traz isso, né? De olhar para o pequeno, para o médio, como é que a gente instrumentaliza ele para que ele possa crescer no seu negócio. Então, como é que a gente pode usar agora também do Drex? E aqui queria trazer um caso de uso, né? Que você falou do PJ, né? Que eu lembrei agora. Eu posso, por exemplo, a possibilidade de tokenizar garantias. Imagina que hoje, se eu quiser tomar um crédito de 300 mil, vou trazer um exemplo aqui, né? Eu tenho uma fazenda de 1 milhão e eu preciso vincular essa fazenda de 1 milhão ao crédito de 300 mil. Eu não posso fracionar. A tecnologia permite que eu fracione. Então, eu estou vinculando apenas os 300 mil, que é praticamente 1/3, e liberando os outros 2/3 para fazer negócios. Isso muda a dinâmica e a liquidez do mercado. Funciona. E o risco também reduz o risco. Consideravelmente, né? Exatamente. Então, acho que são esses os pontos, e aí vinculado aos nossos públicos estratégicos, quando a gente olha o PF, e o PF também é estratégico, obviamente, a gente trabalha com os 3 públicos, né? O PF tem oportunidade de investimento, por exemplo, e aqui é um outro caso de uso bacana para a gente exemplificar. Quando a gente fala em democratizar finanças, hoje boa parte da população, para não dizer grande parte, não tem acesso a investimento, por exemplo. Ela não consegue fazer um investimento no valor que precisa para iniciar o investimento. Mas se eu fracionar aquele investimento, se eu tokenizar e fracionar, que é o que permite, né, a tecnologia, qualquer um pode investir R$100, R$1 que seja. E aí você possibilita que mais pessoas comecem a fazer investimento, melhora a educação financeira das pessoas, melhora a inclusão. Então, são muitas coisas, assim, muitos benefícios. Claro que qual que é o ponto aqui? É priorizar. E tudo é importante. Veja quantos casos de usos a gente trouxe aqui, quantos benefícios, quantas oportunidades. Como que eu priorizo? A partir da linha mestra do meu planejamento estratégico. Porque aí você está vinculado, inclusive, com o planejamento de longo prazo da sua empresa. Eu acho que o grande movimento, o primeiro passo é você iniciar, realmente, sempre que quiser uma nova iniciativa, como essa do Drex, a do Open, é você conseguir começar a criar um movimento interno da instituição a olhar para aquela iniciativa. Talvez no início a gente comece mais como atendendo ao regulatório,
mas em algum momento você precisa olhar para as oportunidades. E o guia, né, o norte, a bússola, ela vai apontar para o seu planejamento estratégico. Você tem que sentar ali, se debruçar em cima do planejamento estratégico, com as áreas envolvidas, para que juntos mapeiem, identifiquem tendências de mercado, mas aquilo que está realmente vinculado ao teu planejamento estratégico. É o norte. Pessoal, antes da gente ir embora, eu quero lembrar ao nosso ouvinte que esse é o primeiro episódio aqui do CeleroCast, então se você tem algum feedback desse primeiro episódio, tem alguma dúvida, quer conversar não só com aqui o pessoal da Celero, mas também quer conversar com o pessoal da Unicred, quer conversar com o pessoal da Sicredi, não esquecem puxar a gente lá no @GoCelero no Instagram, e também puxar o pessoal, todos os links e todos, tanto de LinkedIn, site, assim por diante, vão estar na descrição desse episódio, então não esquece de conferir lá caso você queira entrar em contato com a gente, e eu assim, só posso agradecer a participação da Sol, a participação do Matheus, em compartilhar não só tanto conhecimento, quase que mais didático, para que a gente comece o primeiro episódio do CeleroCast de um ponto de partida muito bom, principalmente do ponto de vista educacional. Falamos tanto de Drex, falamos de blockchain, tokenização, são termos complexos de se conversar, de se aprender. Então eu queria, primeiro, né, agradecer vocês por participar desse ponto de partida do CeleroCast. A gente vai ter outros episódios aprofundando ainda sobre Open Finance, também entrando mais em detalhes sobre o Drex. Eu queria deixar um espaço aqui, a palavra de vocês, para conversar um pouco aqui com o nosso ouvinte e deixar uma mensagem final. Então, para quem quer conhecer mais, o próprio Banco Central tem uma página lá, procurem no site do Banco Central o projeto do Drex, onde eles divulgam muito material, né? Tem um vídeo explicando, por exemplo, a diferença entre o Drex e o Pix, bem didático. Tem o resultado das consultas públicas, tem a possibilidade, inclusive, de participar das consultas públicas. Então, participem. Quanto mais as pessoas entenderem e se engajarem, mais problemas a gente vai solucionar e mais benefícios a gente vai extrair desse movimento como um todo. E queria deixar aqui também falar um pouquinho do movimento das cooperativas, o porquê que a gente também está tão engajado. O movimento cooperativista, se você pegar países onde o cooperativismo é muito desenvolvido, como a França, 60%, né, do mercado financeiro já roda dentro de cooperativas, acontece dentro de cooperativas. No Brasil, a gente tem muita oportunidade, nós não estamos nem em 10% ainda. Então, é trazer as cooperativas, né, como protagonistas desse movimento, colaborar, intercooperar com os outros sistemas cooperativos. Como que a gente pode trazer soluções para aumentar o nível de cooperativismo no Brasil, para trazer mais gente para esse movimento, que nós acreditamos muito. Então, acho que este é um outro ponto bastante importante. E isso vai nos habilitar uma economia, um outro patamar, né? Uma economia mais eficiente, mais inclusiva, mais sustentável, mais digital. As cooperativas têm uma outra missão dentro deste movimento, né? Por estar presente em localidades menores, em cidades com até 20 mil habitantes, por exemplo, tem outros players não chegam. Só o Sicredi, por exemplo, está presente em 200 municípios, não tem outra instituição financeira, só tem Sicredi. Então, muito além de participar desse movimento, nós temos a obrigação de levar inovação e modernidade para os nossos cooperados nesses locais. Isso é uma coisa importante a ser dita também, né? Como que a gente contribui para esse movimento como um todo. E, por fim, agradecer ao espaço aqui, né? É sensacional esse debate, necessário, principalmente nesse momento de desenvolvimento do projeto. São momentos como esse, parabenizar já também, né, o trabalho de vocês aqui. Isso vai trazer conhecimento para as pessoas, traz cultura, traz engajamento, traz curiosidade, e que é um pontapé inicial para que a gente possa escalar essa nova economia do futuro. Muito necessário. Queria deixar aqui à disposição para quem quiser depois também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, trocar mais ideia. Vocês vão deixar aqui os links, né, com os nossos contatos e conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo no Sicredi, o que a gente está fazendo no cooperativismo de crédito. Também queria me colocar à disposição e agradecer aqui ao Matheus, ao Gabriel, ao João
E a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, Solange. Lembrando, todos os links e informações da Solange vão estar disponíveis também na descrição do episódio. Quer conversar com ela? Puxa ela no LinkedIn, manda uma mensagem, ela vai adorar trocar uma figurinha com você, só não puxa ela durante as férias. Mas tirando isso, fica à vontade para puxar. Traz exemplo de casos de uso que a gente pode desenvolver. E é tão importante a gente ter essa troca dentro de profissionais, dentro também do mercado financeiro. Então, todas as informações vão estar ali na descrição. Matheus. Bom, agradeço também o convite aí. Obrigado, Gabriel, João, Sol, a gente compartilhar esse espaço aqui, falar um pouquinho mais dessa tão importante iniciativa aí do Banco Central. Prazer também estar no primeiro episódio aqui. Parabéns a vocês por esse movimento. Acho que de suma importância aí, vai beneficiar muito. A Sol já trouxe também o site do Banco Central, acho que é a principal fonte de informação. Tem muita informação rica com vídeos, o GitLab também, para o pessoal que é mais técnico. Os fóruns do Banco Central também são livres, o pessoal pode acompanhar, se inscreve lá, acompanha, canal no YouTube, enfim, tem muito material para quem quiser se contextualizar dessa iniciativa. Eu acho que nós aqui como instituições cooperativas, as fintechs, os bancos, a gente tem um papel fundamental nessa vasta agenda do Banco Central, que é, acima de tudo, trazer mais clareza e facilidade para o usuário final, para o nosso cooperado, para o nosso associado, trazendo casos de uso realmente práticos que resolvam as dores deles, né? Essa é a melhor forma que eles vão ter de entender e fazer uso de iniciativas como o Open, como o Drex, dentre outras. Na Unicred, quem quiser saber mais, os links também vão estar lá na descrição. Nosso foco, reforço, nós somos uma cooperativa com foco, um sistema cooperativo com foco muito grande na área da saúde. Temos, obviamente, cooperativas de livre admissão, né? Mas a gente tem trabalhado muito em tangibilizar casos de uso que atendam esse nosso público específico. Perfeito, obrigado pela participação, Matheus. Foi ótimo receber tanto a Sol quanto o Matheus nesse primeiro episódio. João, leva a gente para casa, finaliza o episódio pra gente. Pô, cara, tô muito feliz. Eu acho que o objetivo desse projeto, né, quando eu conheço o Falco já tem bastante tempo, não vou falar quanto para não entregar a idade, mas... Eu tinha cabelo ainda. Mas eu acho que quando eu conversei com ele, junto com o nosso time aqui, a ideia era, poxa, vamos trazer especialistas do mercado aqui, gente que entende mesmo e que está construindo algo que seja relevante desse meio do Open Finance, de DEX, enfim, de inovação como um todo. E vamos tentar trazer essa expertise deles de uma forma que a gente consiga diversificar, né? Consiga trazer exemplos, consiga ser o mais didático possível para que a gente atinja N públicos diferentes quanto a isso. Eu fico muito feliz porque eu acho que o objetivo foi, pelo menos do meu ponto de vista, aprendi tanta coisa aqui com pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial pelos dois. Então eu que agradeço a oportunidade e por vocês terem vindo aqui, passar esse momento com a gente aqui para fazer essa troca tão importante e você ter aceitado o desafio desse primeiro episódio junto comigo aí, Falk. É um prazer. Construir esse projeto que a gente limitou em alguns episódios, mas não sei se a gente não vai acabar estendendo isso. Vamos ver. E falando em episódios pra gente realmente finalizar, esse é lembrando o primeiro de uma série de episódios, para não perder nenhum episódio, não esquece de seguir o projeto em todas as plataformas de streaming, a gente está disponível. Também não esquece de seguir a Celero lá no Instagram, as informações de redes sociais vão estar na descrição do episódio, não só para você acompanhar alguns trechos, alguns pedaços desse episódio, mas para você também poder acompanhar tudo que a Celero tem feito dentro do Open Finance aqui no Brasil, e também acompanhar não só as informações, mas as evoluções, porque hoje a gente está no piloto, mas logo, quanto mais o tempo passa, mais próximo a gente está de ter o Drex no nosso dia a dia, e a gente tem uma responsabilidade muito grande de não só agora conversar sobre o Drex, mas continuar conversando, continuar com esse desafio de aproximar como algo tão complexo tecnicamente pode fazer parte do dia a dia das pessoas de forma praticamente transparente, invisível, que otimize a jornada delas, com que elas tenham acesso a mais produtos financeiros para que a gente ajude o Banco Central no desafio do Brasil, que é democratizar a bancarização, aqui democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros no Brasil, e que a gente consiga mostrar que produtos financeiros e mercado bancário, mercado financeiro é para todo mundo. É complexo, mas dá pra gente aprender, dá pra gente aproximar da nossa realidade. E como eles falaram, né, a informação tá aí.
Exatamente. E acho que a gente está fazendo um ótimo papel aqui com o CeleroCast em trazer essa informação de uma forma muito acessível. Pessoal, de novo, obrigado pela participação e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, pessoal.